pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais História. A aula de hoje é sobre os persas. Nós continuamos naquela nossa linha da Antiguidade Oriental. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like de vocês e vamos começar a nossa aula sobre os persas, né? É engraçado quando fala de persas, a maioria das pessoas lembram logo de imediato do filme 300 de Esparta. E aí lembra, né, da Batalha das Termópilas e do confronto entre Leônidas, representando Esparta, e os Xerxes, representando os persas, né? Então, na história dos persas, eles formaram um grande, um importante império, que inclusive vai rivalizar com o da Grécia, né? E a estrutura política dos persas, ela era organizada da seguinte forma. Para os persas, o rei, ele é considerado um representante divino, né? Então, o rei, ele é um representante divino e ele costumava governar a partir das suas principais capitais, né? No Império dos Persas não havia uma única capital. Então, as principais capitais eram Passárgada, Persépolis, Babilônia, Susa também era uma outra importante capital. E como o império ele foi muito extenso, para melhorar a administração, uma das saídas encontradas foi dividir esse império em regiões menores, que eram chamadas de satrapias. E cada uma dessas satrapias era administrada por uma figura política importante, que era o sátrapa. Então, desse jeito, aquele território muito vasto, ele era melhor administrado porque estava dividido em satrapias, né? Cada um desses sátrapas, ele era, o nome é engraçado, né? Sátrapa, às vezes é quase um trava-línguas. Cada um desses sátrapas, ele era auxiliado por um comandante militar e também por um secretário-geral, porque uma única figura não consegue administrar e dar conta de tudo, né? E essa estrutura que já era utilizada, né, desde a antiguidade, a gente vê que ela se mantém até os dias de hoje. É por isso que quem exerce o executivo municipal tem os seus secretários, essas pessoas possuem os seus auxiliares, porque o indivíduo sozinho não tem como dar conta, né? Como esse império, ele também é vasto e ele precisa de um sistema, de uma organização que funcione melhor, um dos grandes investimentos, um dos grandes legados dos persas foram a construção de estradas. Então, houve um pesado investimento em estradas e num sistema de correios capaz, né, de facilitar a comunicação entre as próprias capitais dentro do próprio território do próprio império. Isso politicamente era importante, melhorava o sistema de comunicação, de controle do que estava sendo de impostos, né, da arrecadação, da comunicação entre os oficiais, entre a alta cúpula do governo, né, do império dos persas. Então, foi uma atitude que eles tomaram, facilitava bastante o comércio, melhorava o escoamento da produção. Então, construir estradas foi algo bastante benéfico, né? Como se trata de uma sociedade de característica expansionista, porque se eles não fossem assim, eles não teriam formado um império, né? Ninguém chega e entrega seu território. Opa, vocês estão aí de bobeira, persas, toma aqui meu território que eu estou a fim de terceirizar, assumam aí a responsabilidade. Não era isso. Então, se eles formaram um império, foi porque eles dominaram e conquistaram territórios que originalmente não pertenciam. Para fazer isso, você precisa de um exército. Então, uma outra característica importante dos persas foi o investimento que eles fizeram no exército, né, na sua força militar. Para sustentar esse império, para bancar esse exército, para fazer com que esse Estado ele consiga funcionar, eles precisavam cobrar impostos. Então, os impostos eram cobrados tanto em moedas como em produtos, né? Os persas inventaram as moedas. As estradas facilitavam a circulação dessa economia e para também melhorar a organização desse império, gente, uma das estratégias adotadas pelos persas foi a de padronização de pesos e também de medidas. Então, dentro daquele território correspondente ao império, a moeda era mesmo padrão de pesos e de medidas, né? E isso ajudou bastante na organização do Império Persa e garantiu também, foi um dos fatores que garantiu, a partir dessa organização, que eles tivessem a capacidade de dominar e de conquistar outros povos. E a religião persa, ela tem uma característica interessante, né? Porque ela vai se organizar a partir de um indivíduo. Um sujeito chamado Zaratustra ou Zoroastro. Então, é a partir dele, dos ensinamentos, das ideias, né? Essa espécie de profeta, que a religião persa ela vai se organizar. Então, nasceu assim o chamado zoroastrismo,
que era essa doutrina pregada pelo Zoroastro, e ele entendia o mundo a partir de uma dualidade. Na cabeça de Zoroastro e a partir do zoroastrismo, o mundo estava organizado a partir de uma dualidade entre as forças do bem e as forças do mal. As forças do bem, elas eram comandadas por um deus chamado de Ahura Mazda, ou vocês podem encontrar escrito também como Ahura Mazda, que era o deus do bem, e ele significava a luz, a verdade, a retidão. E o oposto, já que é uma religião dualista, era o Ahriman, né, que era justamente o deus do mal, que já simbolizava aqui as trevas, a discórdia. Vou abrir um parêntese para explicar para vocês que não existe nenhuma conotação racial, preconceituosa nessa dualidade entre bem e mal, luz e trevas. A gente tem que entender que era uma sociedade da antiguidade oriental. A gente está falando de povos que viveram 2, 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Então, é a ideia mesmo de luz, esse jogo entre claro e escuro, luz, né, e escuridão, para representar, né, os próprios sentimentos, para representar o próprio mundo. Bom, é uma religião escatológica. Ou seja, gente, é uma religião que tinha como uma dessas principais características uma preocupação com o destino final da humanidade. Então, aquilo que você faz ou que você deixa de fazer é a maneira como você vive que vai determinar o fim da sua história. Então, uma religião que acreditava na existência de um juízo final. Então, eles acreditavam que o mundo ele chegaria ao fim, ela é escatológica. O fim vai acontecer, o fim virá. Agora, quando esse fim chegar, quem vai ser você na fila do pão? Na fila do fim da humanidade, qual é o lugar que você vai ocupar? Você estará ao lado daqueles, né, que agiram de maneira reta, de maneira correta, como pregava a Ahura Mazda, ou você estará do outro lado daqueles que resolveram trilhar o caminho da discórdia, né? Ou o que seria, a gente pode pensar em bem versus mal. De que lado você estará? Então, ela é uma religião escatológica, o fim ele vai chegar inevitavelmente, e aí, nesse momento, no momento do dia do juízo final, os mortos eles ressuscitariam e haveria, então, esse grande juízo, esse grande julgamento, ele aconteceria, todos seriam julgados. E a quem caberia a vitória? Então, para o zoroastrismo, o bem, ele teria a capacidade de vencer o mal. Mas isso também aconteceria se, obviamente, as pessoas escolhessem esse caminho de Ahura Mazda, esse caminho do bem, né? E para que as pessoas pudessem se lembrar de que havia um caminho de luz, para que as pessoas pudessem se lembrar de que havia um caminho de retidão e de salvação, eles homenageavam o deus Ahura Mazda, né, com fogo perpétuo. Que eram as tochas, né, que ficavam acesas em torres colocadas no alto, né, dos montes. Então, tinham vários montes, em cada um deles, em vários, né, tinham algumas torres. Nessas torres, o fogo queimava ali perpetuamente e era uma forma de sinalizar, de simbolizar para as pessoas que existia ali uma força do bem, né, uma força de luz, a força de Ahura Mazda, como uma espécie de guia, uma espécie de farol. A história política dos persas, ela vai passar desde, né, a Cambises, passando pelo próprio Xerxes, Dario. Então foram governantes que em diferentes momentos da história dos persas lideraram, promoveram a unificação, foram capazes de organizar a formação desse Estado, de empreender, organizar o exército, empreender lutas, conquistas, né? E fazer dos persas um importante império. A gente retoma um pouco dos persas quando a gente vai falando da Grécia. Né? Quando a gente vai falando a respeito dos gregos, a gente retoma um pouco a história dos persas e a gente vai vendo justamente esse entrecruzamento dos fatos. Uma outra coisa importante a respeito dos persas, gente, eu deveria ter falado disso lá no início, mas acabei me empolgando e esqueci, preciso retomar aqui um ponto importante para vocês, né? Quando a gente fala dos persas, essa questão de se situar geograficamente, a gente está falando do que mesmo, né? A gente está falando de uma civilização que surgiu ali, né, entre o Mar Cáspio e a região do Golfo Pérsico,
onde hoje a gente tem a boa parte do chamado Planalto do Irã. Então, quando a gente está falando dos persas, comece a pensar um pouco no Irã, comece a pensar um pouco nessa região, que aí vocês conseguem se localizar geograficamente, né? Na origem dos persas, eles acabaram sendo dominados pelos medos. Então, foi um outro povo que ocupa aquela região e que dá origem à história dos persas. Eles estavam originalmente divididos em várias tribos, e essas tribos, elas foram unificadas por uma figura chamada Ciro. Então, a unificação das tribos coube a Ciro. Lá no Egito antigo, a gente viu que esse processo de unificação dos nomos coube a Menes, e no caso dos persas, coube a Ciro. Então, Ciro vai unir essas tribos, vai subjugar os medos e vai se tornar, né, rei desses dois povos, né, dos persas e dos medos. Conquista a região da Ásia Menor, aquela região ali da Anatólia, e também da própria Mesopotâmia. Depois de Ciro, tem uma figura importante que a gente precisa destacar, que é a figura do Cambises II. Cambises II dá continuidade a essa política de unificação, uma política expansionista, estende o território da Pérsia até a região do Egito e acabou anexando também a região da Líbia. Depois, Dario I vai reorganizar essa administração desse império, esse império que já é grande, né? Já tem um território bastante vasto, e centralizando o poder nas mãos dele e dando continuidade a essa política expansionista. Então, a política expansionista é uma das principais, se não a mais importante característica da história dos persas, né? Agora, essa política expansionista, eu disse aqui no iniciozinho da nossa aula, quando eu falei da Batalha das Termópilas, ela vai esbarrar em outros povos que não estavam ali sentados esperando para serem conquistados, e vai esbarrar também na resistência grega, a famosa batalha. Eu falei da Batalha das Termópilas e agora eu vou fazer um breve comentário sobre a Batalha de Maratona, lá do ano de 490 a.C. E os persas, no final, acabaram sendo dominados pelo Alexandre, né, da Macedônia, Alexandre o Grande. Então, o resultado final da história dos persas acaba sendo esse, né, um processo em que eles são dominados, assim como os egípcios. Eles também foram dominados pelos macedônios, e também a gente vai depois fazer uma correlação com a história de Roma. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau.